Olá, pessoal. Vamos então dar continuidade ao assunto de integrais definidas e, mais especificamente, falar aí do cálculo de área entre curvas usando as integrais definidas, tá? Só antes de entrar nesse assunto, eu só queria fazer um exemplo aqui para deixar bem claro como é que a gente escreve, como é que a gente usa a notação para tomar um certo cuidado quando for fazer, por exemplo, uma mudança de variável na integral definida, tá? Então, vamos supor, por exemplo, que você queira calcular a integral de seno de 2x dx, tá? E a integral de 0 até π sobre 2. Se você for usar mudança de variável na integral definida, você tem que tomar cuidado com os limites de integração. Por quê? Eu estou com x variando de 0 até π sobre 2. E se eu fizer u igual a 2x, os limites de integração vão mudar, né? Por quê? Quando x for 0, o meu u, que é 2x, vai valer 0. Agora, quando o meu x vale π sobre 2, o u, que é 2x, vai ser π. Então, se eu for fazer a mudança de variável na integral definida, eu preciso mudar os limites de integração também. Então, aqui eu tenho u igual a 2x, o du vai ser 2dx, não é isso? Então, aqui vai ficar 1 meio da integral. Agora, a integral em u é de 0 até π do seno de u du. Ok? O 2 passou dividindo aqui, tá? Aí sim, eu fiz a mudança de variável na integral definida. Aí calcula aqui, normalmente, não precisa voltar para x, porque você mudou todo mundo. Então, isso aqui é 1 meio. A integral do seno é menos cosseno. E isso aqui aplicado em 0 e π. Então, isso aqui vai ficar 1 meio, que multiplica. Cosseno de π é menos 1. Com esse menos, vira 1. Menos cosseno de 0 é 1. Com esse menos, vai ficar menos 1 de novo. Então, aqui deu 1 mais 1, 2 sobre 2. O resultado da integral é 1. Tá? Sugestão que eu dou, gente. Calcula a integral indefinida separado para usar qualquer método sem se preocupar com os limites de integração. Então, eu queria lá calcular a integral do seno de 2x dx, faz ela indefinida, aí lá faz a mudança, né? du é igual a 2dx, resolve aqui em u, então aqui ficou 1 meio da integral de seno de u du, e isso aqui ficou 1 meio, ou menos 1 meio, do cosseno de u mais c, não é isso? Volta para x, então isso aqui ficou menos 1 meio do cosseno de 2x mais c. Voltou para x. Pega esse resultado aqui, não precisa usar a constante de integração, né? E aí sim, calcula a integral definida. A integral definida era de 0 até π sobre 2 do seno de 2x dx, não é isso? Então, isso aqui me deu menos 1 meio do cosseno de 2x. Aí eu não preciso mudar os limites de integração. É de 0 até π sobre 2. E aí vai ficar lá, aplica em π sobre 2 o x. Vai ficar 2 vezes o π sobre 2, que é π. Cosseno de π é menos 1. Com esse menos aqui vira mais. Então, aqui vai ficar mais 1 meio. Aplica no zero. Cosseno de 0 é 1. Com esse menos aqui vai ficar, então, menos meio. Mas eu estou aplicando embaixo, então fica mais meio. E aí eu tenho o resultado sendo o mesmo que a gente tinha encontrado. Ó, 1 e 1. Eu recomendo usar esta aqui de baixo, esta maneira, para que não se preocupe com os limites de integração, tá? Então, resolve a indefinida, aplica o método que quiser, integração por partes, substituição, que é o caso que eu fiz ali, e não se preocupa com os limites de integração. Pega o resultado que der, esquece a constante de integração, e aí sim, aplica na integral definida. Ok? Dito isso, vamos então usar as integrais definidas para calcular área entre curvas geradas por funções, né? Bom,
Se a gente tivesse com duas funções maiores ou iguais a zero, como está aqui na figura, ó, f de x e g de x, e eu quero calcular a área entre elas no intervalo AB, é só fazer a integral da de cima menos a integral da de baixo, não é isso? Porque a integral da de cima vai me dar a área até o eixo x. A integral da de baixo vai dar a área dela até o eixo x. Como eu quero a área entre elas, basta eu calcular a área, a integral de uma menos a outra, tá? A questão é o seguinte, mas e se eu tivesse com duas funções que façam isso, ó? Aqui eu tenho a g e aqui eu tenho a f. X, y. E eu quero saber, aqui eu estou com o meu intervalo A até aqui, o B. E eu quero saber a área aqui entre essas duas curvas. Observa que eu tenho partes positivas da F, partes negativas da F, partes positivas da G, partes negativas da G. Será que vale a mesma coisa? A resposta é sim. E por que que sim? Porque, gente, pensa no seguinte. Pega uma constante bem grande, define uma nova função somando f a essa constante bem grande, de modo que toda esta curva aqui, ó, da f fique acima do eixo x. Então você vai lá e define uma nova função, vou chamar de f1, como sendo a f mais essa constante bem grande. Mas eu quero levar todo mundo mantendo a mesma área, então eu vou chamar de g1 a g também mais essa constante. Quando eu somo uma constante fora da função, a gente está transladando o gráfico dela para cima no eixo x, não é isso? Consequentemente, eu estou transladando esta região toda para cima aqui do eixo x. E aí a área volta no caso anterior, ou seja, a área que eu estou buscando aqui, a área A, seria a integral de A até B da minha função f1 menos a função g1, já que elas estão toda acima do eixo x. Assim, ó. Consequentemente, troca. Quem é a minha função f1? F mais a constante. Menos quem é a minha função g1? G mais a constante. Dx. Mais k com menos k no jogo de sinal, sobra só f menos g, que era exatamente o caso anterior. Então, falou em cálculo de área entre funções ou entre curvas geradas por funções, você vai encontrar no intervalo quem está em cima e quem está embaixo. É sempre a de cima menos a de baixo, a integral naquele intervalo. Ok? Então, vou fazer vários exemplos aqui para ver como funciona a integral para calcular a área. Então, vamos lá. Olha só. Encontre a área limitada pela curva y igual a 4 menos x² e o eixo dos x. Bom, vai precisar entender o gráfico. 4 menos x², parábola com cavidade voltada para baixo. Passa aqui no 4. Aqui é o 2 e aqui é o menos 2, ok? X, y. E eu quero, então, calcular esta área aqui. O que eu faço? A área é a integral de menos 2 até 2. Quem está em cima? A função 4 menos x². Menos... mas aqui é o eixo x. Quem é a função que está embaixo? Quem é essa g de x? O eixo x, gente, é y igual a zero. É a função y igual a zero. Então, menos zero, só para ficar bem claro, dx. Então, essa é a integral que me dá a área limitada por esta curva até o eixo x. Então, isso aqui é 4x menos x² sobre 3, de menos 2 até 2. Observe que eu não uso constante de integração, aplica no 2 e aplica no menos 2. Tá? Quando fizer isso, vai chegar no resultado 32 terços unidades de área. Se está calculando área, o resultado não pode ser um número negativo, hein? Tome esse cuidado, ok?
Tranquilo, né? Segundo exemplo. Encontre a área limitada pela curva menos 4 mais x² e o eixo dos x. Que curva é essa? É a mesma curva, só que com a concavidade voltada para cima. Então, é a parábola aqui, ó, concavidade voltada para cima. Aqui é o menos 4, aqui é o menos 2 e aqui é o 2, x, y. E aqui está a área que eu estou querendo. Tem que dar o mesmo resultado, porque a área é uma só está para cima, outra está para baixo. Mas a área é a mesma. Como é que eu monto essa integral? A área vai ser a integral de menos 2 até 2. Quem é a função que está mais acima em relação ao eixo y? Agora é o eixo x, que é o y igual a zero. Então, é 0 menos a minha função aqui embaixo. Essa função aqui de baixo é menos 4 mais x². Menos 4 mais x². Então, aqui menos 4 mais x², que faz o papel da minha g, dx. Quando eu fizer o jogo de sinal aqui, ó, vai dar exatamente isso aqui. Vai ficar 4 menos x². Então, a integral é a mesma e vai dar exatamente 32/3 unidades de área. Entenderam? Observa que a montagem é o crucial. Normalmente os cálculos vão ser fáceis, mas a montagem, o entendimento do gráfico é o que manda para calcular as áreas. Bom, aqui ó, 0 menos x² menos 4. Então voltou na mesma integral, o resultado 32/3. Ok? Próximo exemplo. Encontre a área da região S limitada pela curva y igual a seno de x e pelo eixo dos x de 0 até 2π. Então, vamos lá. Zero, vou marcar aqui, ó, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e o 2π. Seno de 0 é 0, não é isso? Seno de π sobre 2 é 1. Seno de π volta a ser 0. Então, ela vai passar aqui, assim, ó. Aqui, aqui. No 3π sobre 2, o seno vale menos 1. Então, ela vai passar aqui. E no 2π, o seno volta a ser 0. Então, ela faz essa curva aqui, a função seno. Ó. A gente quer encontrar esta área aqui e esta área aqui. É isso que a gente quer fazer. Como é que eu faço? Vou quebrar meu problema de 0 até π, porque a área está para cima do eixo x. Então, a área vai ser a integral de 0 até π, seno de x menos o eixo, que é 0, só para ficar bem claro, mais a integral daí de π até 2π, quem está para cima é o eixo x. Então, é 0, que é o eixo x, y igual a 0, menos a função seno que está embaixo, dx. Então, essa aqui é a função seno de x, tá? Para ficar claro. Entenderam a montagem? Bom, aí é calcular, fazer as contas, né? A integral do seno é menos cosseno de x, de 0 até π, menos a integral do seno é menos cosseno, então aqui vai ficar mais cosseno de x de π até 2π. Agora vamos ver quanto dá. Cosseno de π é menos 1, com esse menos vira 1. Menos cosseno de 0 é 1, com esse menos vira menos 1. Ok? Mais cosseno de 2π é o cosseno de 0, que é 1. Ok? Cosseno de π é menos 1. Como eu estou aplicando embaixo, vira mais 1 de novo. Então, aqui a gente chegou em 2 mais 2, 4 unidades de área. Entenderam? Só para a gente conferir. Olha só a montagem. Seno de 0 até π, de π a 2π, de menos seno. Então, aqui, 4 unidades de área. Ok? Novamente, o importante é montar de forma correta, porque senão vai fazer as contas erradas, tá? Encontre a área limitada por y igual a x² e y igual a x mais 2.
de novo, preciso entender como é que está o gráfico dessas funções. Y igual a x² está aqui. E agora, y igual a x mais 2, ela vai passar aqui no 2, quando x for 0, e vai passar no, quando x for menos 2, ela passa aqui. Então, menos 2, o y é 0. Então, é uma reta aqui. Ó. Como eu quero a área delimitada, aqui está a área delimitada por essas curvas. O que eu vou precisar encontrar? Os limites de integração. Ó, aqui cruzou, limitou, e aqui cruzou, limitou. Eu preciso encontrar quem é esse ponto, quem é o x0 aqui, o A, vou chamar de A aqui, e quem é o B aqui. Como é que eu faço isso? Igualando as funções, não é? Então, vamos igualar as equações. Então, eu tenho aqui x² igual a x mais 2. Ou seja, x² menos x menos 2 igual a 0. Quando resolver Bhaskara aqui, vai encontrar x igual a menos 1 e x igual a 2 como solução. Aqui está o menos 1, que é o A, e aqui está o 2, que é o B. Então, a área vai ser a integral de menos 1 até 2. Quem é que está em cima? A função que está mais em cima é a reta. Então, é y igual a x mais 2. Quem que está embaixo? A parábola. Y igual a x². Então, é a de cima, x mais 2, menos quem está embaixo, x², dx. Integra, né? x² sobre 2 mais 2x menos x³ sobre 3. E aplica nos limites de integração. E aí acabou. Quando fizer isso, só vou colar aqui. Quando fizer isso, vai dar 9 meios unidades de área. Entenderam? Tranquilo? Beleza. Só quero fazer um exemplo que não está aí nos slides, que é a gente não precisa ficar preso a integrar em relação a x, tá? Se for conveniente para o problema, eu posso olhar a minha integral em relação a y. Por exemplo, ó, vamos pegar aqui, vou pegar x igual a y², x igual a 2. Calcular a área delimitada por estas curvas. Vamos lá, x igual a y² é uma parábola com cavidade aqui no eixo x, ok? E a reta x igual a 2 é uma reta vertical aqui. 2. Então, a área que a gente quer encontrar está aqui. Ok? Eu tenho duas maneiras de resolver. Calcular esta aqui de cima e depois esta aqui de baixo separadamente. Por quê? Porque se eu isolar o y lá em cima, vai aparecer mais ou menos a raiz de x. Essa aqui seria o mais raiz de x e essa aqui seria o menos raiz de x. E aí eu iria calcular a área como sendo a integral de 0 até 2 em relação a x, da raiz de x, dx, mais a integral de 0 até 2, ó, a raiz menos o zero. Agora é 0, aqui é 0, que é o y igual a 0, né? O eixo. Então, é 0 menos a raiz. 0 menos a raiz de x dx. A maneira em relação a x de fazer, porém dá para fazer de uma vez só, olhando aqui neste sentido. Ó. O que eu preciso fazer? Encontrar quem é este ponto e quem é este ponto. E aí eu integro neste intervalo em relação a y. Então, a área também pode ser calculada. Quem que vai ser este ponto aqui? Ó? É só eu trocar o x por 2 aqui. Quando eu trocar o x por 2 aqui, nesta parábola, o x sendo 2, o y vai ser menos raiz de 2. E aqui vai ser raiz de 2. Então, a área também pode ser calculada integrando de menos 2 até 2.
que aí, ó, eu tenho que olhar nesta direção, não é isso? Quem é que está mais acima no eixo x é a reta 2, x igual a 2, menos quem que está abaixo, x igual a y ao quadrado. Então, aqui menos y ao quadrado dy. Então, depois confiram aí se este resultado da integral não vai dar o mesmo que este resultado. Observa que eu estou com a função x igual a 2 menos a parábola, tá? E só para a gente fechar os slides, tem mais um exemplo aqui. Calcular a área limitadas pelas curvas y igual a x ao cubo. Então, eu tenho aqui y igual a x ao cubo, gráfico, e a reta y igual a x. Então, está aqui, a reta y igual a x. Então, eu quero esta região aqui e esta região aqui, ok? X, y, aonde elas se encontram? Aqui vai ser o 1 e aqui é o menos 1. Então, a área vai ser a integral de menos 1 até 0. Vou ter que quebrar no zero, por quê? Porque aqui quem está em cima é a y igual a x ao cubo. E essa aqui é a y igual a x. E aqui, quem está em cima passa a ser a y igual a x. E quem está embaixo é a y igual a x ao cubo. Então, elas mudam, né? Quem está em cima, quem está embaixo. Então, fica de menos 1 até 0, x ao cubo menos x dx, mais a integral de 0 até 1 de quem está em cima é x menos quem está embaixo, x ao cubo dx. Ok? E aí, quando calcular essas integrais, o resultado, aqui, ó, x ao cubo menos x menos x ao cubo. O resultado vai dar 1/2 unidades de área. Ok? Entenderam? Então, com isso, a gente fecha todos os assuntos aí da disciplina de cálculo 1.